Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por mais um culto de instrução bíblica. Que esse culto seja gravado lá no céu, oferecido por nós aqui e aceito pelo Senhor. Amém? É uma honra estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra nesse dia. Agradeço a Silene pelo convite, que Deus abençoe. Espero que seja um tempo de graça e de misericórdia da parte do Senhor para as nossas vidas. Convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Aos irmãos que cultuam conosco através do YouTube, que Deus abençoe vocês aí também e que essa palavra possa fazer a diferença na nossa vida. Então, Jó, capítulo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o teu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão, quando veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em sua casa, em casa de seu irmão primogênito,
eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto e reparou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, até quando o sofrimento, o revés pode influenciar na nossa fidelidade e na honra ao Senhor? O livro de Jó nos mostra que a integridade e a fidelidade a Deus não nos ausenta de passar por privações, desertos e vales. Não é porque somos fiel que nós não vamos passar por privações e vales nessa vida. Tanto que nos Salmos de número 23, o salmista no versículo 4, ele pressupõe que, mesmo sendo o Senhor o nosso pastor, como está lá no versículo 1, ele supõe que podem acontecer de, num momento ou outro, a gente passar pelo vale da sombra da morte. Por isso que ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então ele supõe que esse vale é algo possível, mesmo para quem tem o Senhor como pastor. Esse livro também nos mostra que é possível manter a fidelidade a Deus em qualquer situação. Somos convidados a exercer a nossa fé nos momentos mais sombrios da vida. Na sua angústia, Jó, ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Está em Jó 19, 25. Nós fomos bombardeados ao longo dos tempos por uma teologia que diz que quando você está bem financeiramente, quando você possui ali muitos bens materiais, então você é uma pessoa abençoada e Deus é na sua vida. Mas, conhecendo a Escritura, nós sabemos que você pode ser abençoado sim, você pode ser próspero sim, mas isso não quer dizer que Deus está na sua vida. Porque se fosse assim, todo rico estava salvo, podia ir direto para o céu, né? Então, a gente sabe que não funciona dessa forma. Mas fomos bombardeados por essa teologia. Se tudo está bem, então é porque Deus está comigo. Se tudo está mal, então Deus não está comigo. Só que Deus estava com Jó, né? E o pai da mentira, interessante que o pai da mentira, o tentador, o enganador, o acusador, que nós sabemos bem quem é, ele não acusa o Jó diante de Deus. É interessante que quem dirige a primeira palavra é Deus. É Deus quem apresenta Jó ao diabo. E o diabo não faz nenhuma acusação, embora essa seja o que ele tem de melhor, que é acusar. Ele não faz nenhuma acusação contra Jó, mas o próprio Deus fala a respeito de Jó para Satanás. E Satanás, ele afirma que a fidelidade de Deus está linkada às situações. Então, dependendo da situação, dá para ser fiel. Dependendo da situação, não dá para ser fiel. Essa é uma ideia do diabo. Ele que coloca essa ideia de que se tudo está bem, então nós podemos ser fiel a Deus. Mas se tudo estiver mal, então não dá para ser fiel. Essa é o que ele afirma sobre Jó diante de Deus. E a fidelidade a Deus
não está linkada a nada dessas coisas, ao que você possui ou deixa de possuir. Na verdade, a nossa fidelidade a Deus está linkada à nossa filiação a Deus pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus e por isso nós devemos fidelidade ao Senhor. Ao contrário disso, é uma sugestão do maligno. Examine-se você mesmo e veja se as sugestões de Satanás não são realidade para você. Porque essas são afirmações que às vezes nós abraçamos, sem perceber se a situação está ruim em alguma área da vida, nós começamos a murmurar. A gente se pega reclamando, murmurando. A Elaine contou aqui a respeito do incidente que aconteceu no caminho, do carro quebrar. Naturalmente, o André poderia começar a murmurar e a reclamar daquela situação. Mas eles permaneceram ali, com calma, glorificando ao Senhor. E essa deve ser a nossa atitude. Em Jó 1,10 diz assim, porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema na tua face. Então essa é a sugestão. Se nós tivermos perdas materiais e chegarmos a uma situação difícil, pode ser financeiramente ou em outras áreas materiais, se nós chegarmos a essa situação, o inimigo da nossa alma, ele vai insinuar que debaixo dessa situação nós podemos ser infiéis a Deus. Deus não está apenas acima das coisas materiais e físicas, irmãos. Na verdade, Ele está acima da nossa própria existência. Então, não é o que nós temos ou o que deixamos de ter que vai ditar a nossa fidelidade a Deus, que vai ditar a honra que nós devemos ao Senhor. Isso faz parte da nossa vida e é o tempo todo. Não importa a situação em que nós nos encontramos, porque Deus não está apenas acima dessas coisas, mas Ele está acima da nossa própria existência. Em Jó capítulo 2, verso 5, diz assim, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então não funcionou, a primeira afirmação não funcionou de que Jó iria blasfemar diante da perda dos seus bens, dos seus empregados, dos seus filhos. Ele ficou sem nada, mas aquela afirmação não funcionou, e agora vem uma segunda afirmação. Se tocar na saúde, então ele vai blasfemar. Então são duas sugestões, coisas materiais e saúde física, que quem inventou esse negócio de desonrar a Deus, blasfemar contra Deus, ou não ser fiel a Deus por conta de uma situação, seja material ou seja na saúde, quem inventou isso foi Satanás. Isso é uma sugestão do diabo. Então, se isso passa pela sua cabeça, se você se encontra numa situação difícil em alguma área da vida, e você já pensou em desonrar a Deus por causa disso, essa sugestão é de Satanás. Se você já pensou em deixar de ser fiel a Deus, porque você achou que não dá mais para manter a fidelidade, porque Deus está em falta com você, se você tem esse pensamento não vem de Deus. Se esses questionamentos que o inimigo faz de Jó a Deus forem feitos ao seu respeito, o que diria Deus? Se Deus
ao invés de Jó, fosse falar ao seu respeito, o que Deus diria? Pegar aqui o Francisco como exemplo. Se Deus chegasse em você, Francisco, ou melhor, chegasse em Satanás para falar sobre você, será o que ele ia dizer? Será se ele ia dizer assim, olha, viste o meu servo Francisco? Como ele é reto, como ele é temente a Deus, como ele se desvia do mal. Qual seria a fala de Deus ao meu respeito? Você já parou para pensar? Se Deus for falar, se Deus fizer um feedback sobre você, o que Deus tem a dizer? Será se Deus pode dizer alguma coisa do que ele disse sobre Jó? Porque igual não vai ser, né? Porque ele diz, igual a Jó não tem nenhum na face da terra. Então, definitivamente a gente não entraria nessa lista. Mas será se alguma característica que Jó tinha de ser fiel, de ser temente, de se desviar do mal, de honrar a Deus, de consagrar a sua família ao Senhor, será se Deus poderia falar algo nesse sentido a respeito da nossa vida? Até onde vai a tua fidelidade ao Senhor? A fidelidade de algumas pessoas depende de circunstâncias, depende de momentos. Se o momento é favorável, se tudo está acontecendo do jeito que eu quero, então eu sou fiel. Glória a Deus e aleluia. Mas quando vem o contratempo, quando a expectativa é frustrada, será se eu permaneço fiel? A fidelidade daquele povo que Deus libertou do Egito durou até chegar a sede, durou até chegar a fome, durou até chegar ao deserto. Se você abrir em Êxodo, capítulo 14, verso 31, se puder colocar aí, por gentileza, Êxodo 14, 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor. Olha só, temeu e confiou no Senhor e em Moisés, seu filho. Agora coloca Êxodo 15, 1, por gentileza. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Veja que a gente chama isso de cântico de Moisés. Mas ali está dizendo que entoou Moisés e os filhos de Israel. Então eram todos, entoando ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então ali, todos foram libertos do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e agora é festa. Eles estão comemorando, glorificando a Deus. Ok, está certo. Mas agora vamos ver Êxodo 15, 20. Êxodo 15, 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Próximo. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Volta no 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres. Então não foi só a Miriam. Então a gente entende que todo mundo estava em festa, todo mundo estava comemorando, todo mundo estava glorificando a Deus pelo grande livramento que recebera. Era só festa, mas isso durou até chegar o revés. Isso durou até chegar a fome, até chegar a sede, até chegar ao deserto. Veja, por exemplo, um tempo depois desse cenário de festa, de comemoração, de louvor ao Senhor, de danças, um tempo depois essas mesmas pessoas parecem ser outras pessoas.
mas são as mesmas. Êxodo 15, 22. Em pouco tempo depois, olha só, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Próximo. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. 24. E o povo murmurou contra Moisés, aquele povo que glorificava a Deus. Agora ele começa a murmurar, dizendo: o que havemos de beber? Então, primeiro eles murmuram, reclamam daquela situação, e depois, o que beberemos? Agora, capítulo 16 de Êxodo, verso 1 e 3. Veja como não parece ser as mesmas pessoas. 16:1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Disseram o 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor. Olha só o que eles estão dizendo. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Ou seja, estava invalidando tudo que Deus havia feito. Todo o livramento, todas as pragas, tudo que Deus fez para libertar. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então, tem pessoas que honram a Deus, que glorificam a Deus e que são fiéis a Deus até um determinado ponto. Passou daquele ponto, não dá mais para ser fiel. Passou daquele ponto, não dá mais para temer ao Senhor, para glorificar o Senhor. Uma hora eu estou cantando, louvando ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas quando chega uma situação diferente, da qual eu não estava esperando, então nada do que Deus fez vale mais. É melhor voltar para o Egito. É melhor o Senhor nem nos ter tirado de lá. Quer dizer, todos aqueles milagres são jogados fora agora? O mesmo Deus que operou para abrir o Mar Vermelho, não pode dar água para aquele povo? Se Deus salvou aquele povo de um exército inteiro de Faraó, numa operação milagrosa, que nós pregamos até hoje a respeito disso, o que é dar água para aquele povo? O que é dar alimento para aquele povo? Mas eles murmuraram, porque a situação mudou, e tem pessoas que são assim. Quando tudo não está do seu jeito, como você esperava, então parece que o que Deus fez até ali não valeu nada. Um tempo depois, aquelas pessoas que cantavam ao Senhor, que dançavam, agora estão desprezando tudo que Deus fizera por elas. Nós gostamos de um versículo que está em Abacuque 3:17, que diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Então, olha o cenário aqui. É um cenário de escassez total. O que tinha acabou e a terra não produz mais nada. Então esse é o cenário, um cenário de fome. Um cenário de fome, porque a terra não produz. Não dá nada na terra, os animais se foram também. Foram arrebatadas, e nos currais não há vacas. Então não tem mais da onde tirar o sustento. Esse é o cenário colocado aqui
por Abacuque. E nós gostamos desse versículo. Nós cantamos. Tem uma música que fala sobre isso, né? E nós cantamos. Mas quando nós cantamos a verdade no nosso coração, quando nós cantamos esse versículo aqui, a verdade no seu coração, se realmente essa situação chegar, você tem essa resposta do verso 18 que diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo que a fidelidade a Deus não está linkada à situação aonde ele está, se está faltando, se está sobrando, se tem muito, se tem pouco ou se não tem nada. Ele está dizendo que mesmo numa situação assim, é possível se alegrar no Senhor e glorificar ao Deus da minha salvação. Agora, essa verdade está no seu coração? Se isso realmente acontecer, se aquilo que nós lemos no Salmos 23, verso 4, o vale da sombra da morte, ainda que eu passe por lá, será se nós vamos manter a fidelidade a Deus? Porque esse versículo seria facilmente lembrado por aquele povo que atravessou o Mar Vermelho. Eles cantariam facilmente essa canção, mas depois de algum tempo, parecia ser um outro povo. Não pareciam ser as mesmas pessoas. A fidelidade a Deus, meus irmãos, está linkada à nossa filiação. Se você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, então você tem motivo de sobra para dizer glória a Deus, aleluia, para glorificar, para honrar e para ser fiel a esse Deus que é maravilhoso, independente da situação que você se encontra agora. Nós temos, que eu me lembre, não sei se tem mais alguém, nós temos 3 pessoas aqui da nossa comunidade que estão num leito de hospital agora. Um é o presbítero Jorge, que a Silene já falou aqui. O outro é o irmão Nicolau, que está na mesma sala do Jorge, né? Sim. E com o mesmo problema, né? De saúde. E nós temos a Desirê está no hospital, também com a saúde debilitada, precisando de um socorro do Senhor. E eu não sei se o Jorge está acompanhando esse culto, se a Desirê, o Nicolau, mas se eles estiverem vendo, acompanhando esse culto, eu quero dizer que ali onde eles estão, numa situação onde a saúde está debilitada, é possível glorificar o nome do Senhor. Não é essa situação que vai fazer você deixar de honrar a Deus. Não é essa situação que vai fazer você deixar de ser fiel ao Senhor. Pode glorificar o Senhor sim, aí aonde você está, nessa sala de hospital, aonde quer que você esteja me ouvindo agora, pode glorificar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a minha fidelidade a Ele não depende de mais nada, só depende da minha filiação. E nós somos filhos amados de Deus, e isso basta para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado. Segunda lição, meus irmãos, a primeira é que a fidelidade a Deus está linkada à nossa filiação pelo sangue de Jesus. E a segunda é que a maior preocupação de Jó não era com seus filhos, não era nem com ele mesmo. Eu não estou dizendo que Jó não se preocupava com seus filhos. Qual é o pai que não se preocupa com os filhos, né? Para que os filhos andem nos caminhos do Senhor. Então, o Jó, ele tinha essa preocupação, sim.
Mas essa não era a maior preocupação de Jó. Sabe qual era a maior preocupação de Jó? Era a honra e a glória a Deus. Essa era a maior preocupação de Jó. E a gente percebe isso porque depois que Jó perde tudo, perde os seus filhos, ele continua fiel a Deus. Então a maior preocupação dele era honrar e glorificar ao Senhor. Veja, por exemplo, Jó 1:4. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa, cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 13 irmãs a comerem e beberem com eles. Então eles gostavam de fazer festa. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então havia uma preocupação: será se os meus filhos pecaram contra Deus? Será se os meus filhos blasfemaram contra Deus? O que eu posso fazer? Eu vou sacrificar. O que eu posso fazer? Eu vou levantar de madrugada e vou sacrificar ao Senhor. Vou apresentar os meus filhos ao Senhor. Com as festividades dos filhos de Jó, havia uma preocupação. E a preocupação de Jó era: será se os meus filhos estão desonrando a Deus? Será se os meus filhos estão pecando contra Deus? Naquele ambiente onde eles estão, estaria Deus sendo desonrado por algum deles? Na casa de Jó, a santidade ao Senhor não poderia ser violada. Jó, ele zelava pela santidade de Deus, ele zelava pela glória de Deus, ele zelava pela fidelidade a Deus. O negócio de Jó, vocês me entendam, não era com seus filhos. Embora ele os amasse, embora ele quisesse vê-los na presença de Deus, mas o negócio de Jó era com Deus. Eu preciso honrar a Deus, os meus filhos precisam honrar a Deus. Eu não quero que na minha casa a santidade de Deus seja ferida. Eu não quero que na minha casa alguém seja infiel a Deus. Então Jó, ele fazia o que ele podia fazer. Possivelmente ele já tinha ensinado seus filhos no caminho que se deve andar. Então agora, o que ele pode fazer? Ele não pode decidir pelos seus filhos. Ele não pode forçar os seus filhos a andar nos caminhos de Deus. Ainda que sejam caminhos de retidão, ainda que sejam caminhos de vida, ele não pode forçar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Como nós não podemos forçar. Não é a força. Não é obrigando. Porque isso é uma decisão individual de cada um. Então o que eu posso fazer? Jó sacrificava. Jó levantava de madrugada para orar. Até mesmo sem saber se os seus filhos tinham pecado. Ele fala: se porventura eles tiverem pecado contra Deus, eu já estou adiantando. Então o Jó, ele ia antes do pecado. Ele já orava antes, para que o pecado nem viesse a acontecer na vida deles. O que eu posso fazer? Eu posso orar pelos meus filhos. Eu posso levantar de madrugada? Posso levantar de madrugada. Eu posso jejuar pelos meus filhos? Sim, eu posso jejuar. Eu posso me consagrar pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Sim, nós podemos fazer isso. E isso é o que devemos fazer, para que a santidade, a honra e a fidelidade a Deus seja uma marca na nossa casa, seja uma marca na nossa família,
E com certeza Deus se alegrará com esse posicionamento. Não podemos obrigar ninguém, mas nós podemos ensinar e nós podemos orar. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, e esse é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Deus, Ele zela pela sua própria glória. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então nós que somos filhos e servos de Deus, devemos ter uma vida que glorifica ao Senhor. Josué capítulo 7, verso 8, esse vocês já conhecem, diz assim: ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, olha só, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Ou seja, eles vão varrer a gente daqui. A nossa fama já era, acabou, mas o Josué não está preocupado com a fama deles. Porque o final diz assim: e então, o que farás ao teu grande nome? Em outras palavras, Josué está dizendo assim: Senhor, nós carregamos um nome. O povo de Israel carrega o nome do Deus dos exércitos, o Deus verdadeiro. E se a gente for derrotado, se a gente for varrido da terra, como fica, Senhor, o nome que nós temos espalhado? Como fica o nome do Senhor? Como fica a tua honra? Essa é a preocupação de Josué. E essa também deve ser a nossa preocupação. Como você carrega esse nome que você carrega aí? Porque você carrega um nome. Nós carregamos um nome chamado Jesus. E a forma com que nós estamos carregando, levando esse nome, glorifica a Deus? Glorifica a Deus? Você está honrando esse nome que você carrega no coração, na mente e na alma? Você está honrando esse nome? Devemos fazer o possível para que o nome do Senhor seja glorificado. Você entregou a sua vida a Jesus? Você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então você carrega esse nome, o nome que está sobre todo nome. Então, se você está com a saúde debilitada, se você está com a condição financeira ruim, eu não sei de que forma está a sua vida agora, e isso não importa. O que importa é que da forma que você está, da forma que você se encontra agora, dá para glorificar a Deus. Você pode ser fiel a Deus, sim, do jeito que você se encontra agora. Não espere melhorar ou piorar. Deus é digno de honra e da nossa fidelidade, simplesmente porque Ele é Deus. Creia nele, pois Ele pode mudar este quadro, Ele pode virar esse cativeiro. Não há nada que seja difícil para Deus. Aquele povo que murmurou no deserto pela misericórdia e graça do Senhor, Deus fez a água brotar, Deus fez o maná cair do céu, e a sede foi matada e a fome também. Deus sustentou aquele povo, porque para Deus não há nada difícil. Deus pode te sustentar da forma que você está agora. Eu não sei qual é o quadro, qual é a situação, mas Deus pode virar esse cativeiro, Deus pode mudar essa situação, porque Ele é todo poderoso. Creia nele. Nós precisamos
não é murmurar, não é reclamar. Nós precisamos é crer. Nós precisamos é dizer: Senhor, do jeito que eu estou agora, eu quero te glorificar. Do jeito que eu estou agora, eu quero honrar o teu nome. Do jeito que eu me encontre, e não importa o que virá no futuro, eu quero ser fiel ao Senhor, independente de qualquer situação. Jó, ele se manteve fiel e pôde experimentar o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa fiel. Ele permaneceu fiel e pôde experimentar o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa totalmente entregue ao Senhor. Continue confiando no seu Deus. Ele não falha. A situação que você se encontra é momentânea, tudo isso vai passar, um dia tudo isso vai acabar, pode ser que seja aqui, eu não sei o que Deus vai fazer, pode ser que não seja, mas não importa, glorifique e honre ao nome do Senhor. Seja fiel a Deus em qualquer situação, permaneça fiel. Vale a pena ser fiel a esse Deus maravilhoso, e ninguém melhor do que Jó para dizer: vale a pena confiar no Senhor, vale a pena manter a nossa fidelidade ao Senhor. Deus te trouxe aqui essa noite e me colocou aqui essa noite para dizer que nós podemos ser fiel, para dizer que nós podemos ser fiel, para dizer que nós podemos honrar ao Senhor, sem importar a situação na qual nós nos encontramos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.